No nosso Minuto Contábil de hoje, nós vamos falar sobre demonstrativo de fluxo de caixa. Esse também é um demonstrativo da maior relevância para você e seu cliente. Isso porque, se a gente tem um balanço que é um retrato da saúde financeira, o demonstrativo de resultado do exercício que ele traz ali um filme acerca da performance empresarial, o demonstrativo de fluxo de caixa, ele tem uma relevância muito grande por dois motivos. Em primeiro lugar, a partir dele você vai aferir que a empresa possui caixa, ela possui liquidez para ela cumprir com as obrigações dela, né, que ela tem aí capacidade de arcar com suas obrigações no curto prazo, as despesas correntes. E além disso, também é muito importante você entender e explicar para o seu cliente a origem dos fluxos financeiros. Isso porque no demonstrativo de fluxo de caixa nós temos três variantes. Em primeiro lugar, o que se chama de fluxo de caixa operacional. E o fluxo de caixa operacional, como o próprio nome já diz, ele reflete se a operação a que a empresa se propõe, se o core business dela gera ou consome caixa. Isso é super relevante, porque às vezes a gente olha no top line do DRE e a gente vê que a empresa está vendendo, só que talvez ela tenha um problema de liquidez, ou seja, os clientes talvez estejam pagando num prazo muito mais alongado do que o antevisto, talvez tenha um problema de inadimplência. Então é importante essa união desses diferentes demonstrativos para que você possa aferir com qualidade, com profundidade, a real situação da saúde financeira do seu cliente. E depois você tem uma outra linha que é o chamado fluxo de caixa de investimento. O ideal é que, a depender do seu negócio, a não ser que seja uma incorporadora, algum tipo de negócio que envolva um investimento constante ali muito próximo da própria operação, de modo geral, as empresas não são asset managers, ou seja, não é tão comum a gente ter ali empresas que geram a maior parte do seu resultado ali do seu caixa a partir de investimentos. Inclusive, a gente teve alguns casos muito negativos, casos como, por exemplo, da Sadia, que a gestão fez uma série de investimentos ali que em tese buscavam hedge, mas acabavam gerando ali bastante resultado financeiro, maior inclusive que o operacional, e no final, com a crise de 2008, veio a ocasionar aí a falência e depois a incorporação da Sadia pelo grupo Perdigão. Aqui, o nome do jogo é conservadorismo, preservar esse caixa. Então, se você tem volume financeiro sendo gerado a partir de aplicação de recursos do caixa em títulos públicos ou mesmo outros investimentos como uma sede empresarial, equipamentos, isso vai estar aqui no seu fluxo de caixa de investimento. E de um modo geral, costuma ser uma conta negativa porque a empresa está sempre fazendo investimento. Mas pode ser o caso que ali você tem um caixa ali que esteja gerando um retorno interessante. Mas de novo, o ideal é sempre essa parte de investimento ser menor do que o fluxo de caixa operacional. Por fim, mas não menos importante, nós temos a parte de fluxo de caixa de financiamento. E aí é muito interessante, porque, como a gente estava dizendo, né, no outro episódio, se a gente tem um lucro, um resultado positivo no DRE, você pode tanto distribuir esse resultado a partir de distribuição de dividendos ou redução de capital ou outra iniciativa como essa. Lembre-se, só pode distribuir dividendos se você tiver lucros ou você tenha lucros retidos, senão você não pode fazer isso legalmente, você teria que fazer uma redução do capital, por exemplo. Quando você tem uma distribuição de dividendos, redução de capital, etc., você está reduzindo essa conta do fluxo de caixa de financiamento. E como você acresce essa conta? Ora, você acresce basicamente de duas formas. Ou você acresce o seu fluxo de caixa de financiamento a partir de novos aportes de investimento, ou seja, aumentos de capital, ou você o cresce a partir da obtenção de financiamento, ou seja, pode ser um empréstimo bancário, pode ser uma emissão de debêntures. Então, essa também vai acrescer o seu fluxo de caixa de financiamento. E de novo, é sempre muito importante para o contador ter essa visibilidade acerca de onde está sendo, da onde está ocorrendo essa geração de caixa, se ela é operacional, que é o cenário ideal, se ela é do fluxo de caixa de investimentos ou se ela é do financiamento. É muito importante você analisar ela vis-à-vis o DRE, para você aferir, olha, estou tendo venda, mas meu fluxo de caixa é menor, ou seja, tem um ciclo muito longo para eu receber, para você, a partir da união desses dois, gerar cada vez mais insights para o seu cliente. Contador, o fluxo de caixa pode ser muito relevante para o seu cliente, tanto para você saber, né, considerando que o caixa é o oxigênio das empresas, tanto para você ter ali e utilizar, demonstrar para o seu cliente qual que está sendo o fluxo de caixa dele, essa previsibilidade. E aqui a gente tem o BPO financeiro, que pode ser um ótimo instrumento, como também o Hub do Empreendedor, que é uma plataforma de visibilidade financeira, e também o fato de que você pode contribuir com esse caráter consultivo para a obtenção de novas fontes de financiamento para o negócio, seja um empréstimo bancário, um potencial crédito tributário
necessário algo que vai impactar positivamente o fluxo de caixa do seu cliente. Então, aqui vai algumas das oportunidades aí de gerar mais valor agregado no relacionamento com o seu cliente a partir desse demonstrativo tão importante que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal!